cristã tem que saber se poupar, não precisa ficar se expondo, não. As nossas meninas hoje em dia, na hora das ofertas, os irmãos não sabem se vão lá no gasofilar, só tem um cofrinho na frente deles já para depositar. Mas sabe que depois eu fiquei pensando, minhas irmãs, eu falei assim, é claro que a Lúcia exagerou na sua forma de dizer, mas tem muitas mulheres provocando o pecado da cobiça nos nossos irmãos. E outra coisa, tem gente que tem roupa de ir para a igreja e roupa de ir para outro lugar, ou seja, Deus está ali na igreja, mas Deus não está lá em outro lugar. Claro que tem uns irmãos assim de mais idade que a gente respeita, por exemplo, minha mãe, minhas tias lá no Rio, elas tinham o costume de dizer assim, fulano de tal foi reger o coxo de calça comprida, ou então foi com uma saia muito curta. E eu falei, e daí? Não, porque se fosse ficar só lá embaixo, eu falei, ué, Deus está lá no púlpito e não está lá embaixo. Não, não é isso. Eu falei, a gente, como mulher cristã, precisa saber vestir-se com decência. Não precisamos chegar ao extremo de sermos reconhecidas pelo nosso vestuário, como era algum tempo atrás, aquelas outras denominações, que hoje também não tem mais muita diferença. Com exceção da congregação cristã no Brasil, que ainda usa os cabelos, as roupas diferenciadas. Mas nós precisamos ter uma forma de se vestir, de trajar-se, a que as pessoas vejam alguma diferença em nós como mulheres cristãs. Também não adianta a gente pôr uma roupa tão fechada, com todo esse calor, se as nossas atitudes e se o nosso vocabulário não condiz com o ideal de sermos como Cristo. Tem mulheres que são espalhafatosas, que se coisa, e a gente sente a vulgaridade nesses gestos e tudo mais. A mulher cristã precisa ter postura, precisa ter jeito, precisa dizer que o seu objetivo de vida é ser como Cristo. Nós não vemos Jesus. O único momento em que a gente vê Jesus Cristo muito nervoso, qual é? Quando ele chega lá na porta do templo e que tem aquele comércio ali e ele então chuta o balde, né? Fora isso, em todo o tempo, Jesus Cristo se mostrou uma pessoa calma, coerente e, acima de tudo, muito sábio. Então, a mulher que quer brilhar como Cristo, não precisa se empetecar de joias, de não sei o que e tudo mais, para dizer que ela é uma mulher cristã. Porque o importante é a nossa postura como cristãos, o nosso comportamento no dia a dia como mulher cristã. E a mulher que traja-se com feminilidade, humildade e modéstia, ensina as moças mais novas com testemunho e o exemplo. Lá em Tito diz uma série de coisas que a mulher cristã precisa ser, e entre elas diz que as mais velhas ensinem as mais novas. Agora precisa nos dias de hoje que as mais novas aceitem os nossos ensinamentos, né? Agora nessa nova função de sogra e vó, eu tenho aprendido a controlar mais a minha língua. Porque sogra até de boca fechada se intromete, né? Então, a gente precisa aprender que filho de nora é de um jeito e talvez filho de filha, que eu ainda não passei por essa parte, seja diferente, né? Já me disseram isso. Mas a mulher que quer brilhar e tem Cristo como seu ideal, ela serve a Deus com dedicação e desprendimento. Ela serve a Deus com total submissão e dedicação. A mulher que quer brilhar, para ela não tem tempo ruim. Tem mulheres que quando são chamadas por Deus, e depois Deus está usando o pastor ou a líder da MCA ou da União Feminina para ajudar, para fazer alguma coisa, coloca uma série de impedimentos. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tive que dizer não. Eu estou deixando a presidência da associação e fiz um propósito com Deus de me dedicar mais à minha igreja, porque eu estou uma ministra de educação muito relapsa na minha igreja, porque eu quase nem tenho ido à minha igreja por conta desse meu envolvimento com a denominação. E ontem o pastor Erivan me ligou, eu quero convidar você para fazer parte do conselho do lar, e eu disse, pastor Erivan, não. Não, mas você tem um tempinho para orar para o pastor Erivan? Não. Não mesmo. Mas, Maristela, são 4 reuniões por mês. Eu quase fiz igual lá no Face, né? Entendeu? Ou ele quer que eu desenhe? N-A-O-T-I-O? Não. Porque eu não vou ter tempo para fazer as coisas como devem ser feitas quando nós fazemos para Deus.
Nós, quando optamos em, e eu até entendo isso, tem pessoas que às vezes falam, olha, não vou fazer nada na igreja esse ano porque eu vou estudar, eu tenho um curso. Eu, às vezes, não entendo muito bem, mas eu aceito. Porque quando assumimos um compromisso, nós não estamos assumindo um compromisso com a igreja ou com a associação. Nós estamos assumindo um compromisso com Deus. E tudo que fazemos para Deus tem que ser o melhor. Vocês já prestaram atenção nos desfiles de escola de samba? A riqueza que é aquilo ali, sem contar na riqueza material, o tempo que aquelas pessoas dispõem das suas vidas, eles saem do trabalho, vão para ensaios durante a semana, chegam em casa de madrugada e no dia seguinte eles vão trabalhar felizes da vida. Nas nossas igrejas, vamos fazer uma cantata. Ensaio sábado, 6 horas. Ah, sábado, 6 horas da tarde? Ah, faz favor. Então vamos ensaiar domingo, depois do DVD. Não dá, tem que fazer almoço, hein? Irmãos, está chegando o Natal, nós vamos ensaiar todos os dias de semana. Ah, coitado do regente do coro. Vamos ter o aniversário da MCA. O conjunto de MCA da igreja vai ensaiar todos os sábados até o aniversário. Ah, não dá. Todo sábado não dá, vê aí. Então sente a diferença de objetivos, porque às vezes, por exemplo, o Ministério de Música faz uma escala com certa antecedência. E a irmã sabe que tem que fazer um solo naquele domingo. E passa o tempo, chega no dia de cantar, aí chega lá na frente com a cara mais lavada do mundo e diz assim, ai irmãos, me perdoem, não deu tempo de eu ensaiar. Ah, mas Deus recebe de qualquer jeito. Coitado de Deus. Olha, mas eu fico tão triste quando eu escuto essa expressão de que Deus aceita tudo de qualquer jeito. Pensa o tempo que Deus levou planejando a vinda de Jesus ao mundo e as formas como Jesus viria ao mundo. Ele poderia simplesmente ter aberto o céu, colocado aquele bebezinho ali na manjedoura, estava resolvido o problema. Mas Deus tinha essa responsabilidade para com a humanidade de traçar um plano, de preparar um plano para a vinda do seu filho. Tanto que se a gente estudar a fundo o Novo Testamento, principalmente nos livros proféticos, nós vamos observar em cada momento Deus mostrando para a humanidade que o seu filho viria ao mundo. E nós servimos a Deus assim, ó, de qualquer jeito. Ah, de qualquer maneira tá bom. Se sair mal ensaiado, saiu. Se o jogral não ficar bonito, não tem problema não, Deus aceita. Ou nós servimos a Deus com dedicação e desprendimento, com total submissão, dedicação. Ou Deus não vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, de você eu não quero mais nada, eu não preciso de você. Já pensaram? Se Deus um dia olhasse para a gente e falasse assim, não, eu não quero mais saber de você. Fica aí por sua conta. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isto é a causa de não sermos consumidos. A mulher que quer brilhar, ela serve a Deus com orações, com jejuns, com os seus bens. Ai, mas olha, nós vamos fazer uma visita, eu preciso de um carro para levar as irmãs. No meu só cabe 2 atrás. Tem muito buraco? Senão não vou nem levar ninguém. Olha esse sítio aqui, ó, tem estrada de terra. Ah, meu carro não dá para ir lá não. Não estou falando para ninguém porque eu não conheço ninguém. Estou dando exemplos. Tem gente que tem casas grandes e boas, quando tem um intercâmbio na igreja. Irmão, dá para receber um jornal? Na minha casa não cabe ninguém. Nós não colocamos os nossos bens, que não são nossos, à disposição de Deus. A mulher que quer brilhar serve a Deus com testemunho e evangelização. O que as suas vizinhas estão dizendo de vocês e as minhas de mim? Será que elas podem dizer como o rei, quando chegou lá, que Daniel saiu ileso da cova dos leões, e o rei disse, olha, de agora em diante, neste reino, todo mundo servirá ao Deus de Daniel. Será que seus vizinhos estão dizendo assim, olha, de agora em diante eu quero ser crente e servir ao Deus da Mônica, ao Deus da Maria, ao Deus da Catarina, ou as pessoas estão olhando para nós para ser crente daquele jeito ali? Pelo amor de Deus. Então a mulher que quer brilhar, que tem Cristo como seu ideal, ela serve a Deus com dedicação e desprendimento. A mulher que quer brilhar como crente, como o ideal de ser como Cristo, ela é filha, esposa e mãe exemplares. Às vezes nós batemos muito na tecla da mãe, né? Porque até então é a nossa tarefa atual.
mas nós esquecemos que nós somos filhas. Tem muito aí agora no Facebook, né? Mãe, meu amor eterno, mãe, você não fica lá, mãe. Pelo Facebook, tudo muito bonito e tal. Agora, no dia a dia, na prática, principalmente quando as nossas mães ficam idosas, tem gente que não tem muita paciência, né? Eu morei muito perto do Recanto, só morei perto. Ainda não morei no Recanto. E de vez em quando a gente ia lá e eu ficava observando quantas senhoras largadas pelas suas famílias ali no Recanto. Quantos idosos nos lares aí, nas casas de repouso, e filhos que não querem ter a sua responsabilidade de cuidar dos seus pais. Então nós precisamos ser filhas exemplares, ser mãe exemplares e esposas exemplares. Sabe por quê? Quem tem filho, agora é a minha atual situação, né? Quem tem filho, amanhã ou depois, se o filho for muito folgado, aí a esposa vai dizer assim para ele: sua mãe te estragou. Sua mãe fez muita vontade, você é muito folgado. Então eu desde muito cedo falei: ó, ele é assim porque ele é assim, viu? Eu canso de chamar a atenção, de mandar fazer as coisas. Você está levando, sabendo como é que ele é. Antes que venha falar que eu sou a culpada, porque o Marcos Vinícius é folgado ou coisa parecida, eu já avisei. Quase fiz um manualzinho de instrução e dei para ela. Ó. Mas nós precisamos mostrar e orientar os nossos filhos como se portar. Nessa tarefa de mãe, é muito interessante que o meu pai dizia assim, meu pai tinha umas coisas muito, muito antigas de dizer, e ele falava assim, antes de casar, todo rapaz deveria dormir uma noite na casa dos pais da noiva, para conhecer o levante da moça. Eu falava: pai, como o senhor é bom? Ele: não, tem umas moças quando levanta até assusta a gente. Mas nós precisamos, hoje em dia a tecnologia nos ajuda pra caramba, né? O nosso levante já é bonito, né? A gente já levanta maquiada, pronta, já tem maquiagem que não estraga tanto a pele durante a noite. Os esteticistas dizem o contrário, né? Dizem que a gente precisa limpar a pele e tal. Mas tirando essas brincadeiras, as nossas atitudes como mães serão refletidas na vida dos nossos filhos, nas suas futuras famílias. A forma como nós educamos e damos exemplo, se a gente grita com o marido, se a gente quase bate lá no marido, é provável que a nossa filha vai fazer a mesma coisa com o marido dela. Se o pai não trata bem a esposa, é provável que o filho não trate bem também a sua mulher. Então, exemplo é sempre uma coisa que é de pequenininho, que eles vêm observando. Então, a mulher que quer ter Cristo como seu ideal, ela é uma filha submissa à orientação dos seus pais, ela ama o seu marido e é submissa. Gente, não confundam submissão com subordinação. Submissão é um ato de ser submisso em amor. E subordinação é algo imposto. Você é subordinado ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu encarregado. Mas ao seu marido você é submissa. E isso é a grande crise das mulheres nos dias de hoje, porque não querem ser submissas ao marido. Querem estar acima deles. E não foi essa a ordem que Deus criou. A palavra de Deus nos diz que marido, amai as vossas mulheres. Mulheres, sede submissas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então nós temos que seguir a isso como um padrão de vida. Ela é honrada, ela é trabalhadora e honra o seu marido. Se a gente pudesse pegar Provérbios 31 agora para fazer uma leitura, nós vamos ver aquela mulher ali que diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe por quê? Porque ali vem todas as características daquela mulher. Ela levanta cedo, a sua família não passa falta de nada, o seu marido, na cidade, no meio dos outros, ele é honrado pelo fato de ser o seu esposo. Eu, sinceramente, não gosto de passar roupa. Para mim, é a pior coisa que inventaram. Pelo jeito que eu não estou sozinha nessa categoria. Obrigada. Vamos organizar um clube das que não gostam de passar roupa e pedir que os fabricantes criem camisas sociais que não precisam passar.
E aí, quando eu estou passando as camisas do Vinícius, eu fico imaginando assim, ele saindo amarrotado, ninguém vai falar assim, olha, esse cara está todo amarrotado, mas vão dizer assim, coitado desse cara, a mulher dele nem passou a camisa dele. E eu, quando não gosto de passar, porque eu sou muito chata para roupa para passar, a minha nora esse dia falou, minha sogra, a senhora estica demais, alisa muito. Se fosse eu já tinha passado não sei quantas. Quase que eu peguei o ferro e disse para ela, todo seu. Mas um dia chegou um irmão, ele já é pastor, seminarista lá na igreja, que eu tive vontade de pedir para ele tirar a camisa que eu ia passando. E eu fiz igual aquilo que eu pensava. Eu falei, coitado, será que a mulher não viu ele saindo de casa tão amarrotado? Mas é porque a gente tem que ter esse cuidado, não tem preguiça, não acusa o cônjuge, trabalha junto. Gente, hoje em dia é assim, ó, o meu salário é meu, o dele é o dele, e pronto, e acabou. Ele vai pagar isso, 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 e eu vou pagar. Isso não é casamento. Se os dois têm renda, é em prol da família. Não pode ter orçamento individual dentro de uma casa. O orçamento precisa ser em conjunto. Eu recebo tal dia, então vamos fazer essas despesas. Ele recebe no outro dia, vamos fazer isso, isso. Isso é família. É andar caminhando juntos. Eu às vezes escuto as minhas colegas falando assim, porque eu tenho que pagar a escola e a perua das crianças, se ele paga isso, ele paga aquilo. Aí eu fico olhando assim, e lá na sua casa? Eu, lá em casa não é assim não. Como é lá? Lá entra tudo no bolo, e vai no bolo inteiro, no mês inteiro. Porque eu não consigo entender essa situação de casamento, quando a gente fala que se torna um, e de repente as coisas não se tornam uma só também. São pessoas que casam, mas elas querem continuar solteiras. Cada um tendo a sua independência, a sua vida. A mulher, que depois que se torna... Por isso que a Bíblia é muito clara. Quem não quiser se sujeitar a essas coisas, não case. Mas também não é para viver. Como é que fala agora? Namorido, né? Por aí afora. Isso também não vem de Deus. É capaz de lutar em silêncio, dando testemunho para a conversão do marido e dos filhos. Tem muitas mulheres não crentes, com os maridos não crentes, que são sábias, prudentes. Não ficam toda hora azuretando na cabeça do marido. Você precisa de Jesus. Você não vai na igreja comigo? Não sei o que lá. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Ore e dê o testemunho. O pastor Reginaldo Kruples, numa ocasião, narrou uma história para a gente de que uma de suas diaconisas, uma de suas líderes lá da igreja, o marido não era crente. E ele falou, irmão, posso fazer uma visita lá na sua casa? Pode. E chegando, é bom mesmo, o senhor vai conversar com fulano? Não? Irmã, eu vou visitar ele. Que ela já queria fazer a cartilha para o pastor. E chegando lá, ele falou assim, eu vim visitar vocês, podemos conversar um pouquinho? Ela, então, pastor, ele falou, irmã, eu agora, em nome de Jesus, eu fecho a sua boca. Aí o marido disse assim, graças a Deus, alguém vai fazer essa mulher calar. Isso não é mentira. O pastor Reginaldo Kruples ilustrou isso pra gente no encontro de casados. E ele então começou a conversar com aquele homem. E aquele homem contou coisas daquela mulher, que aquele homem não iria aceitar Cristo nunca com o testemunho daquela mulher. E quando acabaram de conversar, o pastor chamou a mulher no canto e disse, irmã, de hoje em diante a irmã vai fazer assim, assim. Ai, pastor, não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir sim. Na força do Senhor a irmã vai conseguir. E ela foi ficando quieta, até que um dia ele disse, vamos à igreja? E ela já ia falar, não acredito que você vai querer ir à igreja, mas ela disse que segurou e falou, vamos à igreja. E naquele dia aquele homem aceitou a Cristo. Assim a gente precisa se portar também com os nossos filhos. Sabe aquelas situações que você não quer? Mas a minha filha começou a namorar, o seu primeiro namorado, um rapaz divorciado e com um filho. E eu disse, Flávia, presta atenção, você é uma jovem crente, responsável pelo coro da igreja e tudo. Aí ela, mãe, eu falei, tá bom, eu não vou falar mais nada. E comecei a orar. Ia orar, e um dia nós estávamos no carro, eu, ela e ele, e a ex-mulher ligando, cobrando a pensão do filho e não sei o que e tal. E quando nós descemos do carro, eu só disse assim para ela, você quer continuar dividindo a pensão? E ela não respondeu mais nada. Passaram-se alguns meses, ela chegou em casa e disse, não, eu estava num conselho lá da convenção, recebi um torpedo. Terminamos.
Glória a Deus, Deus seja louvado. E dali uns dias ele me encontrou conosco e disse: a minha ex-mulher está grávida de novo, de mim. Eu falei: Flávia, Deus livra os seus filhos do mal. Mas eu não precisei falar nada. E os caminhos que Deus traça, entrega para Ele, que Ele vai resolver da melhor forma. Então, você tem um filho em uma situação difícil, ruim, não fica zuretando a cabeça dele, não. Vai orar, vai colocar diante do Senhor diariamente essa dificuldade. O marido não é crente, vai orando por ele. Vai tendo atitudes de uma mulher cristã, sábia, não fica. Tem mulher que parece porta enferrujada, né? Que faz atormenta tanto a cabeça do homem que o camarada se afasta de Deus. E aí fica difícil de resplandecer a nossa luz, porque as nossas atitudes às vezes falam mais alto do que as nossas palavras. A mulher que quer brilhar, ela é hospitaleira. Olha. Ela já foi. Pode passar, Lu. Aí já põe lá nas gravuras, isso, nas próximas. Pode passar essas frases. Ela é hospitaleira, ela segue o exemplo de Lídia, de Marta e Maria e de Sara. Lídia hospedou o povo da igreja lá em Atos. Marta e Maria hospedou quem? Jesus. Marta cuidou dos afazeres e Maria ficou aos pés do Senhor. Eu não gosto muito de destacar aí que Maria escolheu a melhor parte, porque eu, quando vou receber visita, eu sou meio Marta, né? Então eu gosto de fazer muitas coisas e tal, mas ali a gente viu, olha, Marta e Maria, Marta lá, coitada, sofrendo, né? Tratando do pão para Jesus, e Maria, ela toda espiritual. Estou dando outro sentido para o texto, hein? Mas fiquem com o texto que os pastores pregam, que Maria escolheu a melhor parte. É que às vezes eu sinto que Marta é muito injustiçada, né? Mas a gente, olha, uma das minhas personagens preferidas da palavra de Deus é Sara. Como eu gosto de Sara. Quem pudesse ainda achar aquele livro da esposa do Jane Kemp, As Filhas de Sara, aquele livro é fininho e é uma delícia. Ele mostra essa mulher que quase deitou-se com outro homem porque seu esposo mentiu, disse que era seu irmão. Então, Sara passou por poucas e boas nessa trajetória de Abraão. Mas, sinceramente, vocês estão aí no conforto da sua casa, aí seu marido diz assim, ó, Deus mandou a gente juntar tudo e ir embora para um lugar que ele ainda vai mostrar. Qual de vocês iria? Iríamos nada. Assim Sara foi. E depois Sara está lá, recebe, ela hospeda quem? Os anjos. E nessa situação de hospedar anjos, o que ela recebe? A notícia de que mesmo naquela idade, ela seria mãe. Então, a mulher que quer brilhar, que tem Cristo como seu ideal, ela é hospitaleira. Ela abre o seu lar para receber as pessoas. Ela abre a sua casa na consciência de que a casa não é dela. A casa ali também é um santuário de Deus. Porque nós não somos só cristãos dentro da igreja. Nosso dia a dia, a nossa casa precisa ser um local de adoração, de celebração diariamente. A mulher que quer brilhar, ela é sábia, comedida e de poucas palavras. Lá em Provérbios 31 diz que de tão raras são mais preciosas do que finas joias. A mulher que quer brilhar não é faladora, fofoqueira. Ô gente, como tem coisa que estraga o relacionamento nas nossas igrejas, essa maldita fofoca. Ô coisa perniciosa, coisa do diabo mesmo é fofoca. Gente, se não vai edificar, faz igual a gente canta com as crianças lá no culto infantil, para ouvir o som do mosquitinho, eu pego a chavinha e tranco a boquinha. Quando der aquela coceirinha na sua língua, não é de Deus. Porque quando é de Deus, você abre a sua boca e fala o que precisa ser dito, sem depois ficar com a consciência pesada. Se a sua consciência pesa é porque era fofoca. E aí, a palavra de Deus nos diz em Tiago que a língua é um membro tão pequenininho, mas capaz de quê? De provocar um incêndio. E lá em Tiago mesmo diz também que a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Então vamos tomar cuidado. Não vamos aí vivendo como fofoqueiras, mas vamos guardar no coração as coisas importantes. Paulo nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que a gente precisa reter o que é bom e o que não for, joga no lixo. Joga naquele lixo que vai ser enterrado, que vai ser
massacrado, acabado, para que isso não volte. Eu estou terminando. A mulher que quer brilhar, ela espelha-se na abnegação e doçura de Maria. Maria recebeu a notícia lá do ano. Olha lá, a fofoqueira lá de plantão. Nós precisamos viver assim. Aquilo ali te lembra alguma coisa? Se te lembra, confessa isso para Deus e, se precisar, peça perdão também para alguém que algum dia tenha sido vítima de sua fofoca ou você tenha compactuado da fofoca de alguém. Ela espelha-se na abnegação e doçura de Maria. Minhas irmãs, o anjo chega e diz: Maria, aquilo que vem da parte do Senhor será gerado em você, e você dará à luz um filho, chamarão Emanuel, que traduzido, de Deus conosco. O que Maria faz? Não questiona, ainda diz que cumpra-se a tua vontade na vida da tua serva. Pensou se Maria desse uma da mulher do ano de 2012, né? Sai pra lá, tô fora. Eu não, procura outra. Mas Maria, na sua doçura, ela acata aquilo que vem da parte do Senhor. A sua maturidade cristã era tão profunda que ela sente realmente que aquilo era um anjo de Deus falando com ela e que aquilo vinha da parte do Senhor. E olha que responsabilidade, que privilégio, trazer ao mundo aquele que viria para salvar os nossos pecados. Ela imita a fé de Ana. Ana é outra também que eu gosto de pregar às vezes. Eu fico imaginando Penina, né? Penina deveria ser dessas mulheres que irrita mesmo e sarcástica, né? Deveria olhar para a Ana lá triste, desconsolada, assim. Aqueles lá, ó, são todos meus, ó, você não tem nenhum. Tá vendo lá? Olha bem para Eucana. Ih, coitadinha de você. Você é uma pobre coitada. Porque a palavra de Deus diz que Penina irritava Maria. Desculpa, Ana. E Ana, então, o que ela faz? Vai lá para o templo, sofre um julgamento, porque o que o sacerdote diz? Está bêbada, fica aí falando coisas aí. E ela diz: olha, eu não estou embriagada. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E pela fé, ela diz: Senhor, se o Senhor ouvir a minha oração e me presentear com um filho, eu dedicarei para que ele more na tua casa todos os dias. E Deus então honra a fé de Ana. Nós precisamos vivenciar e viver a fé. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. Fé é aquilo que é o impossível que nós não vemos, mas que nós precisamos praticar. A mulher que quer brilhar é boa filha, obediente e sábia como Ruth. Ruth poderia ter dito: fui, Noemi, não tem mais nada a ver contigo, meu marido morreu, adeus. Mas ela diz o quê? O teu povo será o meu povo. A tua pátria é a minha pátria, e onde quer que tu fores, irei também. Então nós precisamos lembrar dessas mulheres e precisamos buscar a paz e a reconciliação como Abigail. Precisamos converter-se com a dedicação de Maria Madalena e as outras mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. E precisamos ser fiéis a Deus. Não há forma de termos Cristo como nosso ideal de vida se não formos fiéis a Deus. Estamos vivendo a chave da Igreja Renascer, que diz que Deus é fiel. Mas precisamos dizer para Deus: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. A gente canta, né? Tu és fiel, Senhor. Precisamos inverter a história e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, porque eu sei da Tua fidelidade para comigo. Porque mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos vacilos, com todas as nossas pisadas de bola que a gente dá dia após dia, Deus é fiel para conosco. Isso não é frase da Renascer, isso não é propriedade exclusiva deles. Deus é fiel. O Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele é fiel para conosco. Basta que sejamos fiéis a Ele. Então, nesta manhã, quase tarde, eu quero convocar todas as jovens senhoras, as senhoras que já não são tão jovens, as senhoras que são menos jovens ainda, para viverem como Cristo, o nosso ideal. Não adianta a gente gastar um ano inteirinho dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem os vossos Pai que está nos céus, de uma forma automática, de uma forma mecânica. Não adianta dizermos Cristo, meu ideal, ser como Cristo, meu ideal, mas vivermos realmente em busca desse ideal. Fazemos como Hebreus nos diz, lá no capítulo 12, no verso 2, esquecendo a nuvem de testemunha que nos rodeia, que nós possamos correr para o alvo que é Jesus Cristo. Nós vimos aí quantos exemplos de mulheres registradas na palavra de Deus para servir de exemplo para nós. Eu quero brilhar, porque eu quero ser como Cristo. E este é o meu ideal. Nós temos um hino lá no HCC que diz que eu tenho um desejo especial. Quero ser como Cristo. Mas Deus já está cheio da gente cantando as coisas e não vivendo aquilo que cantamos. Que realmente a gente possa assumir um propósito diante de Deus, de fazermos a diferença, de sermos como Cristo. Sendo mais brandas, sendo mais educadas, sendo mais tratáveis. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 15 que a palavra branda desvia o furor, quando a palavra dura suscita a ira. Provérbios também nos diz que a mulher sábia fica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Que sejamos mulheres segundo o coração de Deus, e mulheres que realmente mostrem que Cristo é o nosso ideal, e que nós possamos brilhar por onde passarmos, a luz de Cristo, não a nossa. Porque a nossa é falha, a nossa dá umas piscadinhas, a nossa pode causar um apagão, mas a luz de Cristo jamais se apaga. Se através das nossas palavras e das nossas atitudes nós mostrarmos realmente a luz de Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém.